Olá, seja muito bem-vindo ao videocast da Dalal e Companhia. O videocast se chama Dalal e Companhia com Dalal Ascar e hoje o nosso entrevistado é o querido Alex Neural. Seja muito bem-vindo, Alex. Alex Neural iniciou sua formação em dança em 1994, integrando companhias como a de Débora Couca e Nós da Dança. Em 2000, fundou a Focus Companhia de Dança, hoje uma das mais atuantes no Brasil, com apresentações em mais de 100 cidades e em países como França, Portugal, Estados Unidos e Canadá. Como coreógrafo convidado, assinou trabalhos para o Teatro Bolshoi no Brasil, a São Paulo Companhia de Dança e a Companhia Dalal Ascar, além de musicais de grande sucesso. Coreógrafo da comissão de frente de Unidos de Vila Isabel, conquistou o estandarte de ouro em 2020. Reconhecido com a Ordem do Mérito Cultural, Alex é um dos nomes que mantém a dança brasileira pulsante e em constante movimento. Alex, muito obrigada por estar aqui no Dalal e Companhia com a nossa mestre, Dalal Ascar. Não é, Dalal? Eu estou muito feliz, meu querido Alex. Eu que agradeço, fico muito lisonjeado de ser um dos escolhidos, né, para essa série de entrevistas. É uma honra, sem dúvida. Alex, você com essa vasta experiência nesse mercado, atravessou um país, fronteiras, e eu queria saber o que você sente de diferente na dança contemporânea aqui no Brasil e fora do Brasil? Bom, a dança contemporânea é bem particular, né, porque é uma dança que está se fazendo no hoje, né, tem muitas frentes, é um leque muito vasto, né, então o meu tipo de dança é diferente de outros tipos, né, que se fazem no hoje. Então, eu acho que é uma dança que é muito democrática, porque ela abraça muitos tipos de artistas e também de público, né? Então, a gente vai ter também quem não, né, goste daquilo, mas também quem gosta. Então, eu acho que é uma dança, né, que consegue abraçar e acredito muito que no Brasil, né, a gente tenha muita qualidade, embora, né, a gente sempre fique com esse espírito, né, e essa ideia que sempre o de fora é melhor do que aqui, né? Então a gente continua trabalhando para sermos o melhor que a gente pode ser. Dá o que falarmos da dança contemporânea. Eu não acho que lá fora seja melhor que aqui, não. Eu acho que tem muita gente com inspiração, para não dizer talento, tem muita gente com criatividade. Um país jovem como o Brasil permite, tem uma abertura que os outros países mais antigos não têm. E eu acho que o Brasil dá oportunidades, é um mundo de gente querendo coreografar e permite na dança contemporânea que você se expresse do jeito que você quer, de uma forma mais livre. Enquanto que na dança clássica as coisas são mais codificadas e você tem que se ater a certas regras. Então, eu acho que também é um caminho, como nós não temos uma grande tradição da dança clássica pelo Brasil todo, faz com que aqueles que têm um sentimento de criação, de ter uma necessidade de criar arte, partem para a dança contemporânea, que é uma expressão também mais individual, dá mais assim uma alegria, uma gratificação a própria pessoa, mais do que para o público. A pessoa se sente fazendo alguma coisa, criando alguma coisa. Eu acho que a dança contemporânea abre muitas frentes. Sim, sim. E aqui no Brasil, Dalal, o que você acha da dança contemporânea? Misturada. Verdade. Coisas boas, coisas criativas, coisas que têm assim, um caminho de desenvolvimento e de crescimento, e coisas assim que não têm grandes qualidades de criatividade e também de conhecimento. Não basta só conhecer e fazer movimentos que dão na sua cabeça, tem que ter um pouco mais de informação, tem que ter uma informação da codificação de básica do balé clássico e dali partir para aberturas e encontrar assim, a sua inspiração e tudo. Mas se você não tem isso, e se vê muita gente fazendo coreografia contemporânea que não tem ideia do que é dança teatral, para começo de conversa. A dança teatral começa com balé clássico e aí vai encontrar outros caminhos.
Você vai para Marta Grama, José Limon, você vai para Alvinelli, você vai para ali, você vai para Alex Neural, você vai para o Renato Vieira, você vai para vários. A base é sempre clássica. A informação básica tem que ser assim como você aprende o alfabeto, o ABCD, você tem que aprender do clássico e dali romper para outras coisas, não é isso? Acho que esse talvez seja, vou dizer o perigo, mas talvez não seja essa palavra, mas é isso, assim, por ter essa permissividade, né, de pode tudo na dança contemporânea, talvez as pessoas pulem, né, esse aprendizado, esse saber, né, essa base, né? Exatamente, né, tão importante. E você tem que ter também informação que qualquer tipo de dança, se você vai apresentar, é uma dança cênica, vai para um palco. Você não pode pegar uma dança maravilhosa, o maior espetáculo que existe na Terra, para mim, é o desfile das escolas de samba. É uma coisa inacreditável. Mas você não pode pegar o desfile da escola de samba e botar num teatro porque ele perde as suas características. Ele perde. É a mesma coisa. Você não pode inventar passos e fazer coisas inventadas sem nenhuma informação básica e querer botar no palco porque não resiste. Aquilo vai desaparecer. Alex, você morou em Paris. O que essa experiência te trouxe para a dança, para a criação, né? Para isso, para o seu trabalho que você faz? Bom, aqui eu acho que é uma grande oportunidade de eu agradecer a Dalal, que, né, foi essa ocasião que me fez me aproximar da Dalal. Foi um convite vindo dela, ela assistiu o meu espetáculo As Canções que Você Dançou para Mim, que é um espetáculo que é muito dançado na minha companhia. A gente já está quase em 400 apresentações. É um clássico contemporâneo. É um clássico. E a gente já dançou em quase... Só falta Macapá para todas as capitais brasileiras, enfim. E ela assistiu e acho que ficou com isso na cabeça, né? Viu que eu tinha talento e depois de alguns outros, né? Ela já teve a oportunidade, o João Saldanha, o Tíndaro Silvano, o Renato Vieira. E aí ela viu e me deu essa oportunidade de realmente ver a dança, ver a arte, né? Você ficar 6 meses em Paris, vivendo aquele lugar, né? Não tendo que fazer nada, só vivendo a arte, vendo o espetáculo, respirando, né? A arte. E assim, não é à toa, se a gente vai ver nas histórias, na história, né? Muitos artistas foram para Paris, né? Se alimentar, né, de obras. É o que vou pegar o que ela falou, assim, é você enxergar as obras que emocionam gerações e gerações por muito tempo, né? Então, por séculos. Então, como que você vê com olho de verdade, né? E partindo, né, de uma era hoje tão tecnológica, tão virtual, você vê um quadro, né, na sua frente. Como ele como foi pintado, o tamanho, a textura, a luminosidade, é diferente. Então, roubando as palavras da Dalal. Eu fico muito feliz por ter contribuído, só para abrir assim, internacionalmente a possibilidade com a sensibilidade que ele tem de receber e usufruir, tirar daquilo para proveito próprio, de conhecimento e de imaginação. Isso deve ter estimulado e aberto caminhos maravilhosos para você, porque a gente aprende sempre, está sempre aprendendo historicamente, né? Com certeza. E assim, foi um divisor de águas para mim, e curioso, porque eu dançava, né, na época, isso foi em 2017, então eu dançava na minha companhia, ainda atuava como bailarino, e eu falei para ela assim, não, eu não vou. Eu recusei o convite falando, quem vai ficar no meu lugar, quem vai dançar? Ela falou, você vai sim, você vai deixar qualquer outra bailarina no seu lugar, você precisa, como criador, olhar outras coisas, viver, deixa a sua companhia aí, ela vai sobreviver, vai investir em você. Então, foi muito valioso para mim, sabe? Esse lado quase maternal mesmo de guiar um caminho, né? Como eu tenho certeza que a Dalal guiou várias carreiras, ela tem esse lugar muito especial na minha. Bom, não obrigada. Só na sua. Exatamente. Tem. Turma, assim, eu fico feliz porque isso é construção. Né? Isso é abertura. Deus deu para ele tudo isso. Eu apenas consegui fazer uma ligação, uma tomadinha. Não, mas, né, nessa nossa aproximação eu fui sabendo realmente, né, quem é a Dalal, o que ela fez. E o que ela me contou é assim, ela é peça fundamental para o que a dança é hoje, né, no Brasil, né?
Desde faz a clássica, toda a diferença. Ela faz toda a diferença ela é o pilar, na história, né, da dança, na história da cultura e na sua história. Com certeza. Agora me fala uma coisa, essa vivência internacional, o que você acha que ela traz para a dança moderna aqui no Brasil? Olha, eu acho que é importante para a gente, pegando carona lá no início, né, para a gente perceber que a gente não está tão atrás do que está sendo feito lá, que a gente, na verdade, tem muito o que acrescentar na arte. Não é à toa que no mundo, né, você tem bailarinos brasileiros em todas as companhias, principais companhias do mundo. Tem um lado, né, do Brasil que é muito forte, muito importante. As pessoas gostam da movimentação do brasileiro. Então, acho que isso só falta mais a gente conseguir desbravar esses países, esses lados. A gente está começando, né? Já fomos a alguns países, mas é sempre muito bom, né? Assim, a gente sempre é muito bem recebido em todos os lugares. As pessoas gostam muito do Brasil. Sem dúvida, você sabe por quê também? Primeiro porque o bailarino brasileiro não está cansado de fazer as mesmas coisas porque nunca fez. Ele faz milhões, né, Dalau? Então ele vai com aquela alegria ainda, daquela descoberta, o que a dança dá pra gente, que é uma realização interior muito grande que você quer passar para o outro. Então é a primeira coisa. Segunda coisa, nós temos um talento nato pela miscigenação do povo brasileiro. O povo brasileiro se miscigenou, ele já é uma mistura, continental, né? Tem um pouquinho de cada. Não está cansado de guerra ainda, então ainda tem um bom humor, ainda tem uma fraternidade de se ajudar. Ainda sofre, podia ser um líder no mundo para as artes, porque é muito talentoso para a música, para a dança, para tudo. A única coisa que realmente atrasa um pouco ainda nós temos um pouco de ausência cultural por parte da maioria dos brasileiros. Cultura da nossa civilização, do potencial das coisas que nos permite tirar de dentro da gente as coisas que a gente recebe dos céus e da genética e dar, porque não sabe nem que tem. Sim. De vez em quando aparece uma coisa milagrosa, faz uma pintura fantástica nas paredes, é um artista nato, o outro que faz as escadarias com as letras. Tem filósofos, tem artistas, tem pintores, tem vocação de bailarina, a música brasileira que nasce nas favelas, em todos os lugares. A história do Brasil é muito rica. O que não tem suficiente é assim, não só falta de oportunidade, de apoio, porque hoje em dia tudo custa dinheiro. Não custava tanto. Era muito mais fácil há 50 anos atrás. Hoje não é. Hoje você depende de uma coisa que se chama patrocínio. Você não tinha isso antes. Você tinha um apoio, fazia, o público comparecia e você ia crescendo. Hoje você depende de muita coisa e também as oportunidades são pequenas, apesar dos projetos sociais que se fazem em todo lugar para estimular pessoas que não têm condições de aprender, mas que têm talento, têm coisas para dar. Mas ainda, eu não falo das grandes cidades, nem das capitais, nem dos grandes estados assim mais avançados, como Rio, São Paulo e o sul do Brasil. No interior, e principalmente no norte, as oportunidades são menores e os talentos são iguais. Então, eu acho que é a ausência de um apoio maior, uma conscientização. Eu sei que o governo, eu sei que tem muito problema, mas eu sei que o que complementa a educação, nós não temos suficiente apoio para a educação, e a educação e a cultura andam juntos. Não adianta falar que a cultura está aqui, a educação está aqui, porque eles são complementos um do outro. E a ausência de um maior investimento na educação e na cultura, conjuntamente. Não se entende que um país como o Brasil, musical do jeito que é, que cada capital de cada estado do Brasil não tenha um teatro com uma orquestra sinfônica, com um coral que possa fazer as óperas e possa fazer um teatro, os teatros todos, desde o teatro grego até hoje, para que se conheça como é que surgiu o teatro, por que ele comunica tanto e toca tanto o povo. Né? Não tem uma companhia de dança que seja ela clássica e experimental e contemporânea, porque o Brasil é um continente. Nós só temos tudo concentrado em 2, 3 regiões, mais o sul e o sudeste. Né?
É preciso realmente, agora tem em Goiás uma escola fantástica de dança, dá um investimento. Era preciso que tivesse mais investimento no que se chama cultura e por consequência, arte. Que é o que está faltando. Você pula séculos, acho que ainda falta. Eu concordo plenamente. Assim, eu comecei a dançar com 14 anos, né? Que é tarde. Dizer, e cedo para um homem cedo no Brasil, homem, né? Cedo. Mais tarde, assim. Então, eu estudei em escola particular, tive né, educação, condições, mas assim, eu gostaria de ter tido mais, né? Porque, assim, usando um exemplo, eu fui convidado para participar da última Bienal de Lyon, que o Guy Darmey, que era um curador muito francês, bom. muito amigo, gosta muito do meu trabalho, muito apoiador, sempre me apoiou muito. Ele viu uma peça minha, eu fiz uma peça com vários duetos com Bach, né? E aí ele falou assim, mas Bach é muito chato, por que Bach? E eu tinha acabado de descobrir Bach e eu falei, meu Deus, que música maravilhosa. Descobriu bem. Mas né, a gente não tem, talvez se você for ver, por que ele acha chato? Talvez por ele ser francês, ele já ter tido... Saturado de ter. Exatamente, desde tanto criança. ouvir. Eu não. Né? Então, eu acho que isso a gente poderia ter mais, a educação. Né? Não só, acho que até mais brasileira, porque eu não ouvi Vila Lobos criança, né? Não estou falando nem no alemão, né? Se toca mais Vila Lobos na França do que se toca no Brasil. Você estava falando isso já falei isso. É verdade. E a sensibilidade do ser humano existe em todo lugar, em qualquer classe social. Dá uma chance e despontam coisas que comunicam com os outros seres humanos, que criam uma política de arte, de cultura e que fazem com que o país só se faz respeitar quando ela exporta cultura. Porque exportar café, açúcar, grão, soja, não sei o quê, todos podem. Agora, cultura é uma coisa que você não é assim. Quando você consegue influenciar, feito a música popular brasileira, tomou conta do mundo, e o mundo descobriu um Brasil musical. Descobriu a nossa música, né? A nossa música. A gente tem, em todos os setores, muitas possibilidades e talento. É preciso de um apoio para poder partir. Exatamente. Agora me fala uma coisa, quais foram os seus maiores desafios para construir esse teu sonho, essa tua carreira nacional e internacional? Acho que o primeiro desafio foi começar, né? É muito difícil porque você começa no escuro. Acho que o artista, principalmente o bailarino, né? Assim, eu nunca, muito na minha vida, eu não tive esse, eu vou ser bailarino, né? A dança apareceu muito naturalmente, assim, e muito surpreendentemente. Eu tinha amigas que dançavam e aí eu me apaixonei por dança com 14 anos, quase repeti de ano, porque eu só pensava em dança, só pensava na coreografia. Não tive interesse em nenhuma outra carreira. É muita emoção, Dalal. Você conhecer a dança. É difícil dividir com estudo, com muita coisa. Exatamente. Eu estava falando, o Dalal me deu a oportunidade de dançar no Teatro Municipal, eu estudava. Só que eu ia dançar à noite, junto com a Ana Botafogo, primeira bailarina. Isso. Como é que eu ia me concentrar em outra coisa? Só me concentrava naquilo. Você perde interesse por tudo, né? Depois até eu falo assim, eu podia ver, né? Física, matemática, hoje em dia eu uso tudo na minha coreografia, né? Se eu pudesse ter absorvido antes. Exatamente, né? Então, assim, você também poder ter utilizar da ferramenta para a sua arte, né? Então, eu acho que foi muito desafiador, né? Começar a dançar, né? Saber que eu vou ser profissional de dança, mas eu acredito muito que a minha carreira toda, acho que eu realizei sonhos que eu nunca sonhei, sabe? Assim, eu nunca sonhei em ser bailarino e eu cheguei. Eu nunca sonhei em ser coreógrafo e eu fui sendo. Eu nunca sonhei em ter uma companhia e fui. Mas nunca sonhei em estar em Nova lado. York, a minha companhia se apresentou em Nova York. Olha quem você tem ao seu Nunca lado. sonhei Não é pra qualquer em ouvir o que eu ouvi aqui antes da gente começar. Não é? Que é um segredo nosso, aqui antes de começar a gravação. Né? Então, são sonhos que você vai realizando sem sonhar, sabe? Eu não almejei, as coisas foram acontecendo e você fala... E se você me perguntar assim, o que você quer de agora, talvez eu fale assim, não sei se eu quero... Eu estou muito feliz com o que eu tenho, com o que eu, sabe? Com o que eu conquistei.
Não tem. Qual é o seu sonho, né? O seu próximo sonho? Não tem frustração, tem conquistas recebidas aos poucos, sem que se desse conta das condições de talento, de possibilidade que ele tinha. Não ficou uma coisa, o eu dele não existia o ego, mas sim o amor pela coisa que ele gostava, que veio da natureza. E isso é a melhor coisa que pode acontecer. Dalal, e você também deve se sentir muito realizada de mudar tantas vidas. Olha o que você faz nas pessoas, deixa as pessoas realizarem sonhos, chegarem no céu. Você vê, a gente está com um entrevistado aqui que ele diz que ele não tem frustrações, só sonhos realizados. Como é que você se sente com isso? Feliz. Feliz, contente. Construção. Deixar passar pela vida, deixar alguma coisa construída, alguma pequena coisa. Alguma coisa? É. Vamos puxar a orelha dela? É muita coisa. Mas eu acho que isso né, diz muito da generosidade da Dalal, né? Eu acho que é uma pessoa, uma profissional, uma artista que é ela, mas para os outros, né? Assim, é concomitante, né? Ela está sempre pensando nos outros. Exatamente. No que pode melhorar Exatamente. A vida de um ser humano. E ela muda mesmo. Isso, é uma escola, é uma direção, é uma coreografia, né? São muitas frentes, né? Mas sempre para construir. Eu acho que você está falando de construção, eu acho que é isso. É tão importante, né? Porque você tem que olhar se a humanidade se junta e constrói. Quando ela se separa, você olha as guerras, olha as coisas. Então, eu acho que quando a gente tem assim, um privilégio, ou de um dom, ou de uma consciência, eu acho que faz parte da sua trajetória na vida, né? É necessário. Acho, deixar alguma coisinha é bom. Alex, como é que você define a identidade da Focus? E o diferencial? Eu acredito que é uma companhia versátil. Eu busco isso nas minhas criações. Não é um desejo meu, embora as pessoas falem, né, que eu tenha uma assinatura, eu não é uma busca de alguém olhar e identificar no sentido de que o trabalho é igual ao outro, né? Eu fico um pouco apreensivo com isso, então as minhas inspirações, eu busco inspirações diferentes, nem que sejam inspirações musicais, inspirações de temas, de propostas, de qualidades físicas, então isso vai diferenciando uma obra da outra, mesmo que venha de uma mesma cabeça, né? Eu acho que assim, vão mudar os bailarinos, então assim, eu tenho possibilidade de ter obras diferentes, então não só né, as de palco, eu também fiz tenho trabalhos que acontece nas ruas, né? A gente leva, né, surpreende as pessoas na rua, eu tenho um espetáculo infantil, um espetáculo com música ao vivo. Que eu ia falar, a Dalal estava elogiando o carnaval aqui anteriormente. Como é que ele faz para criar a comissão de frente, né? Esse trabalho dele talentoso cai bem aí. Recebeu o dom dos céus, descobriu a dança sem saber por que queria dançar. E aos poucos ele entrou, é um pouco o que aconteceu comigo, né? Foi entrando na dança como se eu recebesse alguma coisa sem que você sabe como, veio dos céus, veio de cima. Fala pra gente um pouquinho da comissão de frente desse trabalho. Então, o carnaval já é um outro lado, né, do meu trabalho. Já são 15 anos, né, fazendo comissões de frente. Eu também já tinha, antes de ser coreógrafo, eu fui integrante de comissão de frente, e eu falei assim, eu sei que eu vou coreografar isso aqui. Isso é louco, né, que a gente sabe que vai fazer. E foi muito cedo também, foi a convite da Rosa Magalhães, saudosa, por indicação da saudosa Susana Braga, que me indicou. Você vê que eu sou cercado por mulheres poderosas, né? Só mulheres poderosas que vão direcionando a minha carreira. E aí eu comecei, e é um trabalho que é um momento do desfile que está crescendo muito, que é muito esperado, que tem muita responsabilidade. É o momento do meu ano que eu fico mais cansado, mais exausto, porque os ensaios são de madrugada, né? Pra gente fazer, tem que valer, né? Tá todo mundo esperando, é uma escola, uma comunidade inteira. Então, para 2 minutos, né? Para ser avaliado. Então, é muito diferente de um espetáculo que eu vou fazer no teatro, que são
1h20, 70 minutos, né, o que eu quiser, para uma apresentação para um jurado que eu tenho que dar conta do recado em 2 minutos, né, e fazer o público gritar ainda por cima. Então, é um lado artístico bem diferente, porque tem também o fator competição, que na dança cênica eu não estou competindo com ninguém, né? Então isso é muito desafiador, né? É um desafio, na verdade, e também não é uma coisa que ele faz, a ideia dele, vai fazer, ele não tem essa liberdade, ele tem que se encaixar dentro de um todo, que são 2, 3, 4 mil pessoas que estão esperando naquilo, e tudo é mais ou menos decidido em conjunto, então ele não tem escolha, ele tem palpite, mas não tem escolha. Então ele tem que encontrar dentro desse desafio também soluções que façam com que ele possa brilhar desse jeito. Entregar. Mas, na verdade, eu estou trabalhando em cima de um, né, enredo que já vem, né? Mas também eu acho que me coloca num lugar de estar trabalhando em equipe, né? Assim, exercita, né, a vaidade de você não querer a sua ideia. Você tem que dialogar, não adianta você ficar brigando para ser a sua ideia, que a sua ideia vai ser melhor. Às vezes você tem que trabalhar com a ideia do carnavalesco, do presidente. São muitas opiniões, né, que a gente tem que lidar para chegar no objetivo final de sucesso, que eu acho que é interesse de todo mundo, né? Dalal, fala pra gente um pouquinho da importância desse carnaval brasileiro na nossa cultura. Eu acho que o carnaval retrata muito o Brasil, né? E que a coisa que mais impressiona é que como é que todos esses componentes das alas, como é que eles conseguem desfilar? Parece um corpo de baile que ensaiou durante meses e meses. E isso vem da uma naturalidade interna das pessoas. O carnaval está dentro, intrínseco. É um momento que você tem essa impressão que muita daquela gente está botando pela primeira vez no ano o seu eu para fora. Porque passa um ano fazendo aquilo que tem que fazer, que está estipulado, seja lá em que setor você trabalha ou onde você... Não é o seu eu, você está dependendo das outras coisas. Ali, naquele momento, é você que pode botar o seu eu para fora. Então, isso passa. A gente não sabe analisar desta forma, mas isso passa quando você vê, por exemplo, a ala das Baianas. É transmitido, transmite, né, porque Dalal? eles estão passando alguma coisa sem saber que estão passando, mas estão vivendo essa coisa. Eu acho muito bom. E para ele também eu acho um desafio muito bom, porque ele lida com gente que tem cultura menor no assunto dele. Alguns não sabem nem do que se trata, só têm o talento, mas não tiveram chance de desenvolver em outros patamares. Sim. Então, é também um exercício de humildade. Você tem que, bem-sucedido, e você tem que se submeter a certas coisas, e isso também é um exercício de humildade para sair alguma coisa. E isso faz crescer a pessoa, faz crescer o artista, faz crescer o criador. O Alex, como é que você equilibra tudo isso, né? A dança contemporânea com a sua comissão de frente. Qual é o equilíbrio que você dá aí nesse ponto? Eu tento conviver, né? Assim, tem um momento ali do meu ano que é bem turbulento, né? De estar convivendo, mas acho que artisticamente acaba que um afeta no outro, né? Eu acho que positivamente, porque eu sei o lugar de cada um, mas eu acho que a linguagem contemporânea eu consigo levar, né, para a avenida, assim como o lado, que é esse lado da alegria, esse lado do espetacular que o carnaval traz, que eu posso levar também para o palco, né? Por que não um brilho? Por que não... o meu último espetáculo eu botei um sambão, tipo, com bateria de escola de samba. Então, uma coisa acaba que afeta na outra. Então, eu acho que é positivamente, né? Na verdade, eu acho que ele não tem nada a ver com a companhia, com a coreografia de balés contemporâneos, ou seja, um clássico que ele fizer. Tem a ver com a natural criatividade dele. Ele volta ao primário, a criatividade para criar coisas. Claro, você usa bailarinos que já têm uma cancha, mas você está criando uma massa com uma massa de gente que não tem nenhuma cancha, nenhuma experiência
Eu acho que a coisa mais importante é o exercício da criatividade para outro setor, para um setor aberto, com 3 mil pessoas e com as arquibancadas cheias, que ele tem que mostrar, com aquele pingo de gente naqueles minutos, um resultado coreográfico que toque as pessoas, entusiasme. Então, eu acho que é um desafio a criatividade dele. Viu? Eu quero saber desse link de vocês, como é que surgiu, porque a gente está vendo aqui que tem um link fortíssimo. Conta aí, Alex. Eu e Dalal? Isso, você e Dalal. A história começou assim. Fala, Dalal. Eu tive a oportunidade de ser uma demanda de escolher, isso várias vezes, algum talento da dança que pudesse aproveitar de uma estadia fora do país e conhecer outras coisas. E fui, durante os anos, toda vez que me solicitavam, eu indicava, era uma indicação. Quer dizer, eu achava que podia fazer crescer. Eu não conhecia o Alex. Ele era aluno e bailarino da Carlota, que trabalhou comigo muitos anos, que era meu braço direito, quando eu fui para o teatro e tudo. E eu tinha visto coisas dele, inclusive essa do Roberto Carlos. E eu olhei assim a lista de pessoas em volta, os coreógrafos, e achei que ele era o mais talentoso. Aí eu passei a mão no telefone e liguei para ele, sem conhecer. E fiz a tal da oferta para ele. Foi assim. Recebi um telefonema. telefonema. Você sentiu receber um telefonema de Dalal Ascar? Para tudo. Ele nem me conhecia, nada. Não senti nada. Passou a sentir depois que me conheceu. Para, Alex. Não era só um telefonema, né? Era um telefonema de Dalal convidando para passar 6 aula. meses em Paris, para viver Paris e com certeza se modificar. Mudar a sua vida, né? E de lá a gente se encontrou lá. A gente se encontrou, começamos a conversar, fomos jantar e aos poucos a gente se conheceu humanamente falando. Sim. E aí criamos uma ligação muito forte, até que um dia eu tive um patrocínio que resolvi que era ele que ia fazer o balé, que é o Talvez, que teve muito sucesso e que até agora estou lutando para levar para a Europa, porque eu acho que vai fazer sucesso lá também. Mas tenho que dizer que eu tive conversa com ele, eu digo, não quero o seu contemporâneo todo não, eu quero você como coreógrafo talentoso e artista que possa criar dança de todas as formas, de todos os aspectos. Foi. Não só o contemporâneo, porque você tem momentos que é um contemporâneo que não é o teu contemporâneo, é um contemporâneo mais... né? Quando você vê os filmes maravilhosos que Hollywood produzia, com os coreógrafos maravilhosos e a Broadway, você vê que não é preciso ficar só intelectualmente voltado para aquele tipo. Você pode abrir para uma massa de gente maior, que não tem tanta conexão com a dança, né? Mas que recebe isso de uma forma... Que toca na alma, né, Dalal? E a gente estava falando agora que você falou que estava faltando esses filmes hoje em dia, né? Não faltando. Tem... Mas... Eu acho que às vezes a gente tem isso nos momentos criativos também muito conceituais, né? Assim, então a gente perde um pouco, né? Esse lado de chegar no público, né? Então, assim, quando a Dalal me chamou, ela veio junto à Aniela, né? Que é a irmã da Dalal, e a Aniela falou assim, eu quero que você volte, as duas, né? Na verdade. No seu início de carreira, então elas me deixaram muito à vontade para eu criar. E, na verdade, falaram assim, eu quero um espetáculo de dança que emociona com a dança. Então, são músicas que fazem dançar, são sem músicas agradáveis. Mas que deixa subliminarmente, mas que abra um dia, deixa tudo aquilo que você conhece de dança, não fixa Exatamente. Só na intelectualidade, que a maioria dos coreógrafos contemporâneos tem que ter uma ideia aí daquela, que tem que ter um peso intelectual, que tem que ter alguma coisa. Não, dança pode ser dança. Exatamente. Como no carnaval o pessoal dança. Dança é inerente ao ser humano. Já quando o coração bate da criança, você já está no ritmo. É que muitas vezes a gente fica, não sei se você, acho que não, né? Porque acho que isso é talvez, da companhia contemporânea, é uma coisa de, a crítica vai falar, não vê, que ele se vê que a dança está emocionando pela dança, muitas vezes fala que é superficial, que não tem ali uma coisa, um conceito, e às vezes, é difícil você fazer uma dança boa, né? Uma dança que emocione pela dança, né? Pelo movimento. É muito difícil. Né? Então, você tem que ter uma criatividade naquilo. Então, são frentes diferentes. Então, às vezes, a gente fica com medo, né? De fazer algo que é só
dança, mas eu acho que eu já passei disso, né? Um pouco, assim, porque eu já sofri algumas críticas e hoje em dia eu acho que o maior crítico sou eu mesmo. Então eu já tenho a minha autocrítica. Então acho que eu não fico mais dependendo da opinião dos outros, eu vou muito no que eu acredito. Mas a dança só pelo ritmo não é dança teatral. Ele tem que partir de um sentimento, seja ele qual for, ou um ponto, e dali transformar coreograficamente esse sentimento em dança. Alguma coisa, no caso do talvez, é o talvez mesmo, o título é maravilhoso. O título talvez, é maravilhoso. Talvez ou talvez. Pode ser tudo, toda a riqueza que ele botou lá. Você vai ver o quê? Eu vou ver o talvez, mas vai ver o quê? Talvez. Cada um tem tudo a ver, mas situação, tem que né, partir de alguma coisa. Não pode ser só a dança como a gente dança na rua, toca um sambinha, a gente sai dançando. E essa dança é uma manifestação diferente. É que chama em francês défilé, é soltar para fora. Essa dança vai ficar, ela vai ser apresentada para várias gerações. Então ela tem que partir de uma ideia ou de um sentimento ou de alguma coisa, né? Como você se sente depois desse telefonema de Dalal Askar? O que mudou sua vida depois de tudo isso? Nada, me encontrou e viramos grandes amigos. Posso falar isso, né? Que eu sou amigo de Dalal Askar. Foi muito precioso naquele momento, porque eu tinha também uma companhia de bailarinos muito antigos que estavam comigo desde o início da formação. E eu me afastar possibilitou que essas bailarinas também tomassem as atitudes da vida delas. Elas queriam engravidar, elas queriam de repente não queriam mais estar ali. Então, quando eu voltei, eu tive uma nova companhia, né? Então, logo depois eu parei de dançar, eu me afastei. Então, eu sendo diretor e não um bailarino, diretor é muito diferente, porque agora eu tenho apenas o olhar de fora, né? Não estou ali dentro. Exato. Que eu não sei nem como é que eu conseguia fazer isso, é meio louco, né? Você ser bailarina e diretor ao mesmo tempo. Então, hoje em dia, eu acho que eu consigo exercer muito mais o meu lado de diretor e de coreógrafo, de olhar para os meus bailarinos de fora. Então, isso eu acho que teve muito após, né? O pós-telefonema, acho que isso tudo tem influência, né? Resultou nisso tudo, que é hoje, né? A minha vida. Estamos encerrando, Dalal, o nosso tempo acabou. Encerra com aquela chave de ouro de Dalal Askar. São tantas. Não, eu fico muito feliz, porque eu acho que eu me enriqueço, tanto nos bate-papos agora, hoje, com você e com ele, você que foi minha aluna, e que ainda é, o talentoso jovem que está aqui, que virou meu amigo e que continua talentoso, e isso é um enriquecimento mútuo, e que a gente possa passar esta possibilidade dessa informação para o público em geral, construir entre si, não concorrer, construir. A união faz a força. O céu é cheio de estrelas, né, Dalal? Dá para todo mundo. Para todo mundo. Mas ela faz o céu aqui, né? Ela faz brilhar e várias ela faz estrelas. A gente brilhar. Exatamente. E é isso que é bonito, né? Ela conseguir deixar, né, que todas as estrelas brilhem, que uma vai brilhar mais que a outra. Isso é natural. Mas não por ela, né? E deixa todo mundo brilhar. Então isso é muito generoso. Bom, mas nenhuma estrela tira o brilho da outra. Ela recebe aquele e vai ficar com aquele. E é muito mais bonito e é melhor que estejam todos juntos. Uma constelação. Exatamente. Então acho que é isso que é a verdade dela. Que passou para mim, com certeza. Obrigada. Hashtag Dalal Askar faz toda a diferença na vida de qualquer um que passa por ali. É isso. Dalal, foi muito bom ter o Alex aqui, né? Foi ótimo. Alex, obrigada. Um beijo para você. Obrigada, Dalal, meus reverência para você. Meus queridos, obrigada. Obrigada por esse papo enriquecedor para mim e provavelmente para o público que vai nos assistir. Com certeza. E temos muito bate-papo por aí. O Dalal e Companhia de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Continuem por aí no nosso canal, que tem muitas novidades. Deem um likezinho, sigam nas nossas redes sociais e até o próximo. Até lá, tchau, tchau.